todos acharam? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12. 12 a 18. A palavra do Senhor, através do nosso amado apóstolo Paulo, legislador da graça, ele, com alegria, Paulo escreve essa carta aos filipenses. Ele diz: olha, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, ó Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma tarde. Nos reunimos aqui nesse lugar para adorar o Senhor em espírito e verdade, para incorporar o nosso conhecimento, para nos fortalecer através das orações, para fortalecer os nossos vínculos através da unidade, Senhor. Essa tarde também que podemos compartilhar com os irmãos palavras de graça, palavras de vida, nos alimentar, Senhor, através dessa palavra. Já foi dito aqui, Senhor, as lutas que passamos por dificuldade, nós sabemos que o Senhor está conosco. E o Senhor, nessa tarde, nos encoraja a transmitir essas verdades que estão em nós. A propagar essas verdades que estão em nós. Essa verdade que nos alcançou. O Senhor disse que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então, o Senhor já nos mostrou o caminho que nós estamos seguindo. O Senhor nos mostrou a verdade, as verdades suas estão contidas nesta palavra e também ela é o caminho de vida. Então, nos ajude, nos ensina, nos dê, Senhor, forças, ânimo para propagarmos essas verdades em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amados, eu quero de forma sucinta, não quero ser prolixo nessa tarde, porque também tivemos um dia bem cansativo, mas ao mesmo tempo prazeroso, com muito prazer estar aqui, porque isso que o apóstolo Paulo fala, ele diz, em uma das suas cartas, que não tem em nada a sua vida por preciosa, contanto que ele venha cumprir a sua carreira. E essa carta de Paulo aos Filipenses é sim uma carta de encorajamento, mas não é de encorajamento para somente para vencer os adversários. Quando falamos de encorajamento, pensamos logo nos adversários, pensamos ter a coragem de enfrentar. Tem pessoas que enfrentam bravamente a enfermidade, seja ela qual for, enfrentar uma escassez. Sim, também precisamos de coragem para esses dias, porque é tudo muito bom quando tudo vai bem, não é assim? Temos alegria, as coisas estão acontecendo, tem prosperidade evidente, não está faltando nada, a saúde está muito boa, os filhos estão bem, a relação do casal está bem. Então, nesse momento, a maioria de nós estão fervorosos em adorar o Senhor, estão alegres porque aquele primeiro amor, aquele primeiro encontro, quando João escreve, impulsionado pelo Senhor, a igreja de Éfeso, ele vai falar da igreja de Éfeso, das suas características, mas ele fala, olha, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Foi
entulhando, foi chegando coisas, muitas coisas sendo entulhada, até que eles deixam esse fervor, deixam essa persistência na caminhada. O apóstolo Paulo ele vai dizer algo interessante, e volta um pouquinho na carta de Paulo aqui, agora no capítulo 2 mesmo, mas lá no versículo 1, ele diz, olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vejam que Paulo, ele mesmo diz que ele não tinha nenhuma preocupação em repetir certos assuntos que são importantes. Então, todas as palavras de Paulo aqui é para uma igreja onde está tudo muito bem, as coisas estavam fluindo bem, mas ele traz agora a palavra de ânimo, repetindo os mesmos assuntos, porque ao repetir esses assuntos, eles precisam acabam ficando embucados, pelo menos na mente daqueles que estão voltados para o Senhor, porque o encontro como igreja é para isso, para que possamos reter a palavra e transmiti-la. Então ele agora vai falar aqui com os filipenses a respeito desse desenvolvimento. Somos salvos, amém? Não somos salvos? Somos salvos, e isso para sempre. Paulo está lembrando isso, olha, agora o que vocês fazem? Vocês entenderam a salvação. Então agora vocês precisam ter a coragem de promover mudanças. Vocês precisam ter a coragem de desenvolver essa salvação. Desenvolver significa transmitir também. Ao desenvolver, ao prosseguir, ao avançar nesta salvação que nos alcançou, nós estamos também transmitindo graça. E o encorajamento, amados, é para isso. No versículo 40 de Isaías 31, abra lá sua Bíblia, vai falar nesse desenvolvimento da nossa salvação. Nós passamos por processos de espera, nós passamos pelo processo, sim, das dificuldades, mas sempre tendo a certeza, como a Célia disse aqui, que Deus está conosco, que Deus está no controle, que Deus está no centro, que Ele conhece o nosso coração, como foi dito através da mensagem lá do apóstolo, que o Senhor conhece o nosso coração, que Ele é o Rei que governa as nossas vidas. Então, a coragem, a palavra de encorajamento nessa tarde, amados, é para que possamos promover mudanças, para desenvolvermos ainda mais essa nossa salvação, para transmitirmos graça, porque há pessoas à nossa volta que precisam conhecer quem nós já conhecemos. E quem nós conhecemos? Nós conhecemos Jesus. E aí, nesse processo em que nós estamos desenvolvendo a nossa fé, nós vamos passar por um renovo. De tempos em tempos, quem de nós não precisa de um renovo? E a palavra diz lá em Isaías 40, 31, ele diz, olha, mas os que esperam no Senhor, aleluia. Aquilo que nós esperamos em quem? Em Deus. Não esperamos nós querendo fazer mudança, querendo provocar mudança. Vejam que muitos conflitos que há em casais, às vezes, é por querer, não compartilhar o que a palavra ensina. A palavra ensina como nós devemos ser, então é isso, mas não querer provocar mudanças, a força. Ele diz, olha, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia, você recebe isso nessa tarde. E ele diz, olha, isso é o desenvolvimento da fé. Eu espero no Senhor. Ainda hoje as coisas não aconteceram, mas eu vou continuar transmitindo graça. Eu estou esperando em Deus. E aí a gente chega até aqui como nós chegamos aqui hoje, para louvar o nome dEle, para engrandecer o nome dEle, para assim continuarmos orando, e enquanto aquilo que nesse momento é a nossa demanda não chegou, nós continuamos esperando dEle, continuamos sorrindo, como a Célia disse, continuamos tomando nosso café da tarde, na verdade, Zé. Continuamos, às vezes, falando as nossas alegrias ali, contando história um para o outro, sabe? Por quê? Porque nós temos um Deus que não permite que a nossa paz seja roubada. Nós temos um Deus que nos aprimora. E Ele diz, o que vai acontecer? Esses renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amados, essa palavra, ela é para nós, é um encorajamento para mim e para você. Porque é isso que esses que estão à nossa volta, é isso que Paulo está transmitindo aos filipenses, no desenvolvimento da sua salvação,
no desenvolvimento da nossa fé, no desenvolvimento da nossa vida espiritual, nós estamos transmitindo graça. E aqueles que estão à nossa volta, eles estão vendo que nós, nesse desenvolvimento, aprendemos a ser obediente, porque nós aprendemos, nós estamos ensinando a ser obediente. Lá no versículo 12, vamos lá, de Filipenses 2, o que Paulo diz? Olha, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceu, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, de que forma? Com temor e tremor. Então Paulo está dizendo para eles, olha, quando eu estive presente, vocês apresentaram uma vida fortalecida no Senhor, vocês apresentaram uma vida de progresso, e isso repercute, isso chegou até a mim, e eu me alegro muito. Mas agora, continuem a progredir, continuem a fazer isso, tendo temor e tremor do Senhor, para que nos lugares onde nós venhamos chegar, nós possamos sempre transmitir, para que vocês possam transmitir graça, e essa palavra chegou até nós, para que nesse momento da nossa vida, nessa fase da nossa vida, com temor e tremor do Senhor, nós vamos declarando que nós estamos subindo, vamos sendo renovados como águias. O texto de Isaías, quando fala disso, você já sabe o processo, todos talvez conheçam o processo de renovação da águia. O processo de renovação da águia, ele é doído, mas ela cumpre o propósito. A forma em que Deus criou todas as águias, elas nunca vão deixar de se aprimorar daquele jeito. A águia, desde o princípio, ela certamente estava entre os animais que foram postos ali dentro da arca. E desde lá do princípio, ela se renova desse mesmo jeito. E assim, amados, quando a palavra de Isaías está nos ensinando que nós, como filhos de Deus, nós nos renovamos através da palavra, sempre foi e sempre será através da palavra. E isso expressa o que Paulo está dizendo aos Filipenses, expressa temor e tremor, expressa que nós somos obedientes à palavra do Senhor. E a palavra de encorajamento nessa tarde é que, para que venhamos nos apropriar ainda mais e transmitirmos graça em nome de Jesus. Aleluia! Isso é o desenvolvimento da fé, porque para desenvolver essa fé também precisa, amados, de coragem. Precisa de coragem para vencer o sistema do mundo falido. Eu estava vendo hoje no trecho da mensagem lá que o Jorge colocou, o apóstolo tinha começado a falar no culto dele, na mensagem de ontem, a respeito de um homem, numa festa de família, ali junto com a esposa, com os familiares, e ele puxa uma faca e ele mata a esposa na frente dos familiares. Você imagina o pai, a mãe vendo aquela mulher, aquela jovem ali sendo assassinada. Amados, e é isso. O que quer que pudesse estar acontecendo entre eles não justificaria um ato desse. Mas se essa pessoa ela tivesse Jesus, ela renovaria suas forças no Senhor, ela encontraria a resposta de vida e não de morte. E é isso que o mundo tem respirado, por isso que nós não podemos, amados, nos cansar, nós não podemos parar de transmitir essa palavra e desenvolver a nossa fé. Veja o que Paulo diz lá aos Filipenses também, com uma palavra de exortação, com referente a a alegria cristã, o progresso na fé. Ele diz lá: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, e a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. Veja que ele está citando o que eu falei aqui na pouco, mas repetir certos assuntos, inculcar-nos na nossa mente certos assuntos, para que possamos crescer em estatura, em graça e em conhecimento, com coragem, para transmitirmos essa palavra. E de que forma? Com temor e tremor. Em Josué, lá no capítulo 1, Josué vai ter a responsabilidade, como líder agora, substituindo Moisés. E como assumir uma liderança, como assumir o povo, como conduzir o povo. Amados, esse é um dos maiores desafios. Naqueles dias, nos dias da lei de Moisés, o povo tinha medo. O povo não tinha temor, o povo tinha muito medo do que acontecia. A lei era punitiva, a lei era de morte, mas ainda assim havia pecado, havia erros, mas a lei permitia que ali a liderança viesse matar o próprio Josué, vai passar por essa experiência, quando passam lá uma derrota em Ai, vai descobrir o que tem no meio do povo, e ali Deus manda que matasse, então o povo vivia temeroso de perder até mesmo a vida. Mas uma liderança, amados, em especial nos dias de hoje,
onde o pastor ele não manda na vida de ninguém, o pastor ele não tem mais poder do que ninguém, por todo o poder vem do Senhor. Se clamarmos com fé, Ele responde a todos nós. Então o desafio de liderar o povo, de conduzir o povo, mas conduzir em retos caminhos, somente, amados, repetindo, inculcando o que a palavra de graça diz, para que possamos sempre nos apropriar dela e entendermos que isso é sinônimo de coragem. Se apropriar do que a palavra diz, amados, vivenciarmos o que a palavra diz, estarmos aqui agora à tarde, falando dessa palavra de graça, porque Ele é vida, sim, Ele é verdade, Ele não é mentira, Ele é amor, Ele não é ódio, Ele é conserto, nós não podemos ter uma vida meio, um pouquinho de, lá como diz os mais antigos, que ligado a raso, aquela coisa, ou o carro que está lá, tem alguma coisa que a gente sabe que vai dar problema em algum momento. Então, por isso que a palavra nos traz para esse lugar. E Paulo está dizendo, olha, é por isso que eu repito certos assuntos. E esse desafio de liderar, mas sabendo, amados, que quem vai na nossa frente é o Senhor. Josué ouve do Senhor, olha, não te mandei eu. Então é uma palavra de encorajamento que o Senhor está dando para Josué. Josué, é difícil. É difícil você orientar, vai ser difícil. Como nessa geração, as pessoas, que Paulo já vai dizer lá para Timóteo, as pessoas vão ter comichão nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina. Amados, o que mais nós precisamos nesse tempo é de coragem para permanecermos firmes e fiéis a Deus, porque Ele é o Rei, é Ele que é o centro da igreja, é Ele que governa a igreja. E Josué ouve o Senhor e diz, olha, esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasme, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. É isso, amados, é somente disso que nós precisamos saber. Que transmitindo a palavra do Senhor com temor, buscando os atributos de Cristo para as nossas vidas, amando como Paulo está ensinando aqui a amar, andarmos desenvolver a nossa fé com temor e tremor, que Ele está dizendo, o Senhor, Ele está conosco, Ele vai à nossa frente, por onde quer que andarmos. Em todos os momentos da igreja, quando a igreja está cheia, estaremos aqui pregando a palavra do Senhor. Quando a igreja está vazia, está com poucas pessoas, estaremos aqui transmitindo a palavra do Senhor, a palavra que é conserto, a palavra que é comunhão, a palavra que é unidade, não divisão, a palavra que é vida e não morte, a palavra que faz com que nós sejamos sal e luz aonde quer que chegamos. Aonde chegamos, amados, nós transmitimos a graça do Senhor. Nós chegamos para iluminar, chegamos em qualquer lugar que seja. Se tem trevas, às vezes tem pessoa que ela vai trabalhar num lugar e aí chega naquele lugar porque tem alguém que é de uma religião de matriz africana, ela acha que ela não pode ficar naquele lugar. Não, tem que sair desse lugar, não, tem que ficar aqui. É aqui mesmo que nós temos que ficar. É aqui que nós vamos ficar e nós vamos transmitir graça. Amados, eu quero testemunhar para os irmãos que eu estou no 5º período da faculdade. E, sério, há tempos que eu não vejo transformação de vida, assim, subsequente, Deus ir lá e trazer para junto dele. Agora, quando voltamos para esse período, uma amiga, Priscila, se em algum momento, Priscila, você ouvir essa mensagem, te amo, minha irmã. Foi a melhor notícia que eu tive. Eu tive a experiência da Tainá, que hoje descansa no Senhor, teve as suas forças renovadas para viver aqui por mais alguns anos, e o Senhor disse, vem para casa, minha filha, porque você está pronta. E agora, quando voltei nesse período, a Priscila, Marcelo, eu preciso te contar, meu amigo, eu preciso te contar, eu reconheci a Cristo como meu único Salvador. Ela falando, contando com alegria, ela dizendo, Marcelo, quando eu entrei no gabinete para conversar com o pastor, ele me perguntava, eu só sabia chorar, eu chorava, falava uma coisa, chorava, falava outra, chorava, e já promovendo mudanças na vida dela, amados. E quando eu cheguei na faculdade, lá no primeiro período, elas descobriram, ela e a outra amiga, Michele, porque elas eram de religião de matriz africana, descobriram que eu era pastor. Ela falou, Marcelo vai sair do grupo. A filha da Michele falou, oi mãe, vai perder um amigo. E eu glorifico ao Senhor, porque somos grandes amigos, amados. Somos grandes amigos.
Então nós estamos nos lugares para transmitir graça. E essa semana outra amiga me ligou: Marcelo, você já está sabendo? Está sabendo? Essa eu não posso falar ainda, porque ainda não conversei diretamente com ela. Mas olha, fulano está frequentando uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor, amados. O nome do Senhor ser glorificado. Ser glorificado nas nossas relações, ser glorificado quando nós esperamos em Deus, confiadamente em Deus, esperamos, não chegou hoje, aleluia, vai chegar, e se não chegar, Ele vai continuar sendo Deus, porque os planos dEle são maiores do que os nossos. Você pode glorificar a Ele nessa tarde. Sabe por quê, amados? Porque Paulo vai dizer isso, transmitindo graça para esses cristãos filipenses, ali de Filipos, dessa igreja, que é transmitido para nós aqui, para termos a sabedoria, vivemos com sabedoria, com prudência, porque tanto querer quanto efetuar é do Senhor. Não somos nós que fazemos nada, tudo é para a honra e glória do Senhor. Nós nos sentimos privilegiados de fazer parte da obra redentora do Senhor. Deus salva através de nós, Deus transforma a vida através de mim e de você. Dada a importância, amados, do nosso testemunho. Então, Paulo, quando fala desse desenvolvimento da fé aos Filipenses, ele fala lá no versículo 13, ele diz: olha, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, é Ele quem realiza todas as coisas, todo querer, o nosso querer está em tal lugar, queremos estar aqui nessa tarde, vem de Deus, amados, o nosso querer vem de Deus. O efetuar, enquanto estamos aqui nas regiões celestiais, Deus está se movendo, porque Ele é Espírito, Ele está presente aqui nesse lugar, porque Jesus disse que quando houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria presente. E a nossa parte, o nosso dever é desenvolver a nossa fé com temor, sabendo que Ele, que tanto querer quanto efetuar, é dEle, tudo é para Ele, por meio dEle. Aleluia! Esse é o encorajamento nessa tarde, amados, para desenvolver a nossa salvação um pouco mais, abarcar um pouco mais a nossa fé, a perseverança, a persistência, a coragem. Quantos aqui têm fé? A fé que está contida lá em Mateus, que o Senhor disse, quando manda aquela figueira que não deu fruto, ali se seca de uma vez por todas. E aqueles discípulos ali espantados com tamanha atitude. E o Senhor diz para eles: olha, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer para aquele monte, vai para lá, ele vai, vocês vão ter fé, vocês vão fazer coisas muito maiores, vocês podem fazer muitas coisas. Abarca a sua fé também a coragem, a perseverança, abarca a tua fé a inteligência espiritual, abarca a sua fé a obediência à palavra, abarca a sua fé o temor e o tremor, porque eu estou contigo, eu sou contigo. E em 2 Coríntios, amados, no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele continua, ele vai ensinar. Essa igreja de Coríntios é uma igreja um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, e para que eles viessem esperar, confiando em Deus, para que eles viessem a esperar de fato em Deus, para que eles viessem se direcionar, andar apenas em um caminho. Paulo em alguns momentos precisou ser muito duro, mas aqui no capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz: olha, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. O Pai de quê? Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Então, amados, com coragem, puxa, eu estou muito triste hoje com algo que aconteceu, mas aí eu encontro alguém. Eu vou transmitir tristeza? Não, eu vou transmitir alegria, eu vou transmitir fé, eu vou transmitir misericórdia, eu vou transmitir bondade, eu vou transmitir graça. É isso que Paulo está dizendo para ele. E o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos, veja isso, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, amados, a tribulação, a dificuldade, a escassez, a aflição, aquilo que nós almejamos, aquilo que hoje ainda não chegou,
Nós vamos nos consolar, porque o Senhor nos consola. E vamos consolar alguém que vai me esperar no Senhor, porque eu também estou esperando algo que não chegou ainda, mas eu tenho fé que em nome de Jesus possa ser. A minha oração é que você ainda receba a tua bênção primeiro, porque a minha eu tenho a certeza de que ela vai chegar, a minha vitória vai chegar, a minha cura vai chegar, a mudança do meu filho, da minha filha vai chegar. Agora eu quero que você venha andar nesse caminho de retidão que eu aprendi a andar. Isso é desenvolver a fé. O que Paulo está ensinando aos filipenses, olha, porque o que vocês estão fazendo é muito bom, é maravilhoso. E esse desenvolvimento agora, isso vai culminar em vidas. O resultado serão vidas se rendendo ao Senhor. Por isso, amados, eu também tenho buscado transmitir a palavra, ser objetivo com a palavra do Senhor aqui nesse lugar, porque é ela que diz aquilo, Paulo está dizendo, é ela que consola, é ela que edifica. A nós cabe transmitir a palavra do Senhor para que vidas de pessoas venham ser consoladas. Eu estava vindo agora de Cabo Frio para cá e 3 pessoas vindo em tratamento oncológico, tratamento difícil. 3 mulheres, sério, uma mulher de Deus, mas que alegria aquela mulher, sério. Ela sai para fazer ali a sua quimioterapia, passa lá 3, 4 horas naquele processo. Aquela mulher sai da van sorrindo e ela volta para a van com o mesmo sorriso. Ela desceu da van, pediu: Marcelo, você pode me deixar mais ali no centro? Falei: posso. Ela desceu: Marcelo, Deus abençoe, vai com Deus, com alegria, transmitindo essa consolação que nos alcançou. Com coragem ela está enfrentando as suas dificuldades, as suas guerras. Então, amado, diga assim comigo: eu vou enfrentar tudo com coragem. Ah, mas está muito fraco. Tudo com coragem. Qualquer situação, qualquer circunstância. Enfrentar o chamado, amados, o ministério, o propósito. Eu tenho estudado um pouco mais com relação ao louvor. Aqui o Jean Lucas, meu filho, que é o dirigente do louvor, e nós vamos buscar um aprimoramento muito maior nesse louvor aqui, amados. Porque é isso que o Senhor quer. Isso precisa ter coragem. A coragem para não sucumbir ao medo de perder. Nós não podemos, amados, sucumbir ao medo de perder. Porque Jesus disse também lá: se alguém que está sendo aprimorado na igreja, ele sai da igreja porque ele está ouvindo a palavra de graça, de conserto, de mudança, de aprimoramento, é porque ele nunca esteve naquela igreja. Porque Jesus disse: olha, saíram dos nossos, porque eles nunca foram dos nossos. Certamente cada um de nós que estamos aqui, amados, estamos aqui porque cremos em Deus, e é Ele que governa as nossas vidas. Estamos aqui porque confiamos em Deus. Estamos aqui porque queremos uma vida com Deus. Estamos aqui porque queremos um aprimoramento em Deus. E todos que entrarem nesse lugar precisam ver que nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor. E aprender a desenvolver também a sua salvação com temor e tremor no Senhor. Você recebe isso? Amém, amados? Eu quero encorajar essa igreja. Eu quero encorajar a cada um de vocês, a cada um dos irmãos, a cada um dos ministros dessa igreja, para só transmitirmos graça, com coragem, amados, de falar a verdade. A palavra nos ensina que se é sim, é sim, se é não, é não. Aquilo que está contra alguém, porque diz que a palavra fala que precisamos, se viu o nosso irmão lá em alguma situação, vamos chamá-lo, chamar esse irmão, admoestá-lo, com coragem, com fé, com temor e tremor do Senhor. Se o irmão ouviu a correção ali, amém, ganhou. Se não, chama o presbítero da igreja, chama um líder, chama alguém da igreja e vai junto. Agora, se ele não quiser, você vai sacudir a poeira dos pés, você vai seguir adiante, assim como Paulo fez em Tessalônica. É isso que ele está dizendo aqui aos filipenses: olha, desenvolva a sua fé com coragem, desenvolva a sua salvação com coragem. Não tenha medo de provocar mudanças. Não tenha medo de compartilhar a palavra, porque Deus está contigo. Aleluia. E em Mateus 11, 28, no momento que nós estamos cansados, no momento que a gente está, poxa, Senhor, e aí, será que nós estamos errando? Onde eu estou errando? Aí a gente para e identifica que nós estamos apenas cansados. Identificamos que nós estamos apenas sobrecarregados. Ontem eu saí da casa da Cláudia ali, e fui para casa, nem se lembra que eu fui lá. Olha sua namorada aí, meu irmão. Entreguei ela para o Vilmar essa semana, sério. Falei para ele que nós estamos de olho nela. Você já viu um negócio desse? Está levando a erva cidreira para o médico lá no posto de saúde? Imagina isso. Que coisa. Falei para o Vilmar, ó, eu
Nós também estamos aqui de olho, está levando erva cidreira para o médico lá no posto de saúde. E nós estamos aqui vigiando e estou te entregando. Aí eu vi o Marco como um bom policial, né? Falou, pastor, tem um jacaré ali que eu vou apresentar esse médico para ele. Amém, irmãos? Mas no momento que nós nos encontramos cansados, eu saí, fui na casa da Rose, e a Rose falou, pastor, estou com minha mente muito, estou cansado, eu não consigo, eu estou com os olhos fechados, eu não consigo dormir, é o trabalho, é a faculdade, eu fiz a prova, eu fiz isso. Falei, Rose, sabe o que você faz? Para tudo, tira 1 hora, excelente. A Célia vai te ensinar a dormir, faça um curso com a Célia, não é, Célia? Vai ensinar ela, tira com excelência esse momento, vai dormir, porque você está cansado, o que você está fazendo é que você está indo ao Senhor. Esses dias eu tenho feito, cheguei em casa, esses dias, se eu não me engano, foi segunda-feira, terça-feira, segunda-feira eu cheguei em casa, aí eu fui dormir, sério. No momento que eu fui dormir, o Jean Lucas me chamou lá no quarto, pai, a irmã Cláudia está lá no portão, me chamou lá. Mas eu já tinha feito o que a palavra diz, em Mateus 11, 28, ela diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, ou cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode glorificar Ele, amados. Então, nesse momento que nós estamos cansados, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar ainda mais. Às vezes a gente está dando, é como se diz lá no mundo, dá murro em ponta de faca. Olha, você já chegou nesse ponto, já está assim, o que eu vou fazer? Eu vou até o Senhor. Eu vinha hoje de lá de Cabo Frio para cá pensando tantas coisas, planejando tantas coisas, pensando aqui na igreja, há um vazamento ali na parede, água escorrendo, pensando em outras coisas que tem que fazer. Então o que a gente precisa fazer nesse momento? Estou cansado, estou sobrecarregado, eu vou até ti, ó Pai. Eu vou até o Senhor, porque o Senhor vai me aliviar, Ele vai nos dar sabedoria, Ele vai nos dar a direção, Ele nos ensina que nós devemos falar. Estava conversando com o Tião da Cláudia, que ela não vai lembrar que ele teve aí também. Estava conversando com ele lá, e ele falava, pastor, quando fomos fazer a mudança, fomos nos mudar para lá, eu orei ao Senhor. Fui perguntando, cada passo fui perguntando ao Senhor, cada passo perguntando ao Senhor, e os textos, até os textos que Deus dia, faltava para ele, agora você para, agora você faz isso aqui, agora você faz aquilo, e tudo se cumpriu exatamente com o propósito era o filho, a faculdade do filho. Então, nós temos muitos objetivos. Quem tem objetivos aí? Temos objetivos, né? Muitas coisas que talvez não alcançamos, talvez estejamos bem próximos. E nesse momento, talvez, estamos querendo encontrar a solução, encontrar a resposta. A resposta é, vamos até o Senhor, porque quando chega no final de uma jornada, no final de um trabalho, nós estamos muito cansados. Não foi assim com a obra aqui da igreja. Ao final aqui, lá em dezembro, já estávamos cansados, sobrecarregados, e aí nós nos voltamos para o Senhor, Ele nos alivia, nos renova as forças. Amém? E uma coisa importante, amados, diga para o seu irmão, não reclame. Amados, uma das coisas que nós mais precisamos, isso é uma questão de coragem. Não murmurar é para corajoso. Não reclamar é para corajoso. E Paulo ensina isso também aos Filipenses. Olha, no desenvolvimento da sua salvação, somos salvos para Então agora entendemos isso. E agora o que nós fazemos? Nesse desenvolvimento da salvação, nós vamos amarcando algumas coisas da nossa vida, vamos retirando outras, e Paulo está ensinando para eles aqui agora, olha, fazem tudo. Versículo 14, capítulo 2 de Filipenses, versículo 14, fazem tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Amados, a murmuração, a reclamação, poxa, vai fazer, isso aqui é difícil, mas eu vou lá e vou fazer. Eu vou fazer. 500 anos, celebração dos 500 anos, do colégio lá próximo da casa da minha mãe, onde eu morava, me contratou para fazer um desenho. E eles falaram para fazer um negócio, o quadro pegava assim, quase as 4 paredes da casa onde eu morava, no escuro da casa da minha avó. E eles falaram, não, só faz a cruz aqui. E o quadro da primeira missa é a cruz, os freios ali, né, os índios, tudo ali à volta. Eu falei, mas que graça vai ter isso? A princípio eu fiquei irritado com aquilo que eles queriam
Falei, não vou murmurar. Eu me tranquei dentro daquela casa e comecei a desenhar, fui desenhando. Eu fiz algo que eu nem eu mesmo imaginava que poderia fazer. No final, eu peguei betume, borrifei betume para dar uma aparência de envelhecida. E quando chegou lá naquele lugar, eu abri aquele painel na parede, todo mundo que estava fazendo alguma coisa parou e ficaram assim, abismados. Mas aquilo foi a capacidade de Deus. Mas naquele momento, para ter a capacidade de conseguir realizar aquilo ali, eu precisei, sem murmuração, sem reclamar. E a minha avó vinha de noitinha, quase todos os dias à noite que eu estava ali, minha avó vinha com aquela canjinha, canja de galinha, não tem nada melhor do que isso, amados, e foi maravilhoso. Então, aquilo que estamos realizando, sem murmuração, sem contendas, quantas coisas que tem conflito, se tem guerra, não tem paz, amados. Deus, ele já não está no centro desse lugar. Por quê? Porque a vontade dele é que os seus filhos sejam irrepreensíveis. Então, aquele que vem tocar, como está aqui o Jean Lucas hoje, graças a Deus está aqui, veio sem murmurar, tem aula, né, já? Tem aula daqui a pouco lá, mas sem murmurar. E aí Deus vai acrescentando, sabe? Deus vai aprimorando, aprisolando um pouco mais. Eu vim do trabalho, vim para cá, falei, glória a Deus, que maravilha, chegar aqui, ver os irmãos, sem murmuração, sem reclamar, estamos aqui glorificando o nome do Senhor, porque essa é a vontade de Deus, amados. Nesse processo de desenvolvimento é que nós tenhamos coragem para realizar tudo aquilo que a palavra diz, porque Deus não vai fazer aquilo que é para que eu e você faça. Você recebe isso nessa tarde. Então, amados, aquilo que era para Deus, Ele fez lá na cruz, Ele colocou Jesus, Ele pagou, sendo Deus, Ele veio, pagou o preço. Nós não precisamos pagar preço, nós precisamos confiar em Deus, nos apropriar do que a palavra diz, porque a vontade de Deus é que sejamos irrepreensíveis, que sejamos filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida. O lugar, amados, o mundo onde nós estamos, nós não pertencemos a ele, uma geração pervertida, distante de Deus, e nós fomos, como diz a palavra aqui, no meio dessa geração corrupta. Paulo está dizendo, olha, vocês foram gerados para resplandecer como luzeiro do mundo. Aí, os nossos filhos, seja menino, seja menina, andam de forma devida. A gente vê quantas, nessa geração aí, amados, quantas coisas têm acontecido dentro da igreja mesmo. O shortinho vai cada vez subindo um pouco mais. Os meninos, já o palavreado não é falado na igreja quanto a isso. Uma vez eu falei com uma irmã, pastor, mas eu gosto de short curto. Falei, minha irmã, dá uma olhada, dá uma examinada, olha no espelho, vê o que você vê. Não é nem por tanto, nem tão pouco. A gente tem que ter equilíbrio. Porque nós somos luzeiro nessa geração. Pessoas nos olham e veem esses atributos de Cristo nas nossas vidas. E isso precisa sim de coragem. A coragem para sermos diferentes, porque para isso o Senhor nos chamou, amados. E aí no momento em que as coisas que até a carne está difícil, seja para quem quer que for, nós vamos dizer, olha, vamos lá, você é mais do que vencedor. Nesse momento que você está assim, nessa dificuldade aí, sabe o que você precisa fazer? Faça o que eu fiz, porque nós estamos aqui aprendendo isso. Nós temos estado aqui de seminário, temos meditado na palavra. Aí você vai transmitir essa graça para essa pessoa, dizer para ela, olha, eleva os seus olhos para os montes. Porque é de lá que vai vir o seu socorro. Não é do mundo, não é através de um namoradinho, não é através de uma relação, algo fora do contexto bíblico. E o salmista no Salmo 121 ele diz, olha, nesse momento de dificuldade, o que eu vou fazer? Eu vou levar meus olhos para o monte, de onde me virá? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu e o seu socorro vem de Deus. Então é com coragem, amados, para entender isso. Coragem para não reagirmos como o mundo reage. Diante de tudo que tem acontecido no nosso país, amados, nós não fomos gerados no Senhor para irmos para o combate braçal, na violência, não é através da violência. Nós temos visto aí quanta injustiça, porque o diabo ele só está esperando uma brecha. Ele só espera uma brechinha. E às vezes, a pessoa que dá essa brecha, ele se infiltra e provoca uma coisa terrível. Uma dessas mulheres que estavam lá, aquela que passou o batom na estátua, 15 anos de prisão. E qual foi a brecha daquela moça, daquela jovem? Só foi a brecha do batom que o maligno precisava para o nosso país. Amados, quando o justo governa, o que o povo faz? O povo se alegra. O povo se alegra.
Quando o ímpio governa, o povo geme, nós estamos gemendo. E nós, como igreja do Senhor, temos que nos levantar nessa geração, orar por aqueles ali, mas entendemos que o nosso combate não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra principados, potestade. A nossa luta ela é espiritual, nós não vamos para o combate braçal na rua, não. Nós vamos orar ao Senhor de joelhos dobrados, ou de pé, sentados, seja como for, clamarmos ao Senhor. E declararmos que essa terra, que essa nação será curada, será sarada em nome de Jesus. Todos que estão no poder para tirar, para tragar esse país, para nos colocar por baixo. A palavra diz que o Senhor nos gerou para que sejamos cabeça e não cauda, amados. Em nome de Jesus, é essa coragem que nós precisamos ter, de nos apropriar do que a palavra está dizendo. No versículo 15, Paulo diz, olha, para que vos torneis isso irrepreensíveis. No versículo 16 ele diz, preservando a palavra da vida. A palavra de Deus, a palavra da graça que preserva, amados, a nossa vida, que nos conserva irrepreensíveis, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, meu desejo, amados, é que naquele grande dia do Senhor, nós venhamos estar diante dele, como um bom soldado, batendo em continência. E ele vê que nós combatemos o nosso bom combate aqui, ó, com temor, com tremor, ajustando as nossas vidas, nos aprimorando, para que sejamos, sim, irrepreensíveis, firmes, constantes, inabaláveis. E quantos são os abalos sísmicos, amados, que vêm? Às vezes você vai num lugar onde teve terremoto, aí está lá uma parede. Amados, nós não vamos cair em nome de Jesus. Todo esse abalo que está à nossa volta, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A inflação não vai estragar, esse momento difícil da situação financeira do nosso país não vai nos estragar. Nós vamos avançar, nós vamos encontrar as estratégias, mas nossas não, as estratégias de Deus. Nós vamos romper, nós vamos promover as mudanças que precisam ser provocadas nas nossas vidas, ajustar. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 15:58, ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Diga, firme e constante. Sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo, Jean Lucas, Jorge, Célia, Vilmar, Cláudia, Fabíola, Maria, aleluia, Pietro, que o seu trabalho não é vão no Senhor, aleluia. Não é vão no Senhor, mas isso requer coragem, amados. A coragem de fazer aquilo que a palavra diz, não aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu posso, mas aquilo que a palavra diz. E sabendo sempre que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E nesse momento, alguém que estiver em casa, ou em algum momento que assistir, eles vão ver aqui pessoas que estão perseverando, que estão sendo fortes, que estão sendo corajosas, e deixando para trás todos os males desse mundo, vivendo em Cristo, para Cristo. Entendemos que nós somos dele. Eu quero concluir com os versículos 17 e 18, que Paulo está transmitindo aos filipenses, para que eles tenham coragem. Ele diz ali, entretanto, mesmo que seja oferecido por libação, sobre sacrifício, serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ou seja, Paulo está chamando eles, olha, eu posso sofrer, posso ser oferecido libação, e assim ele foi. Paulo foi degolado, decapitado, mas ele entendeu que ele foi com coragem, que ele enfrentou, combateu todo o seu bom combate. Assim ele diz para Timóteo, se esforçando para transmitir essa palavra, que é conserto diário. Eu ontem falava para uma pessoa, olha, ela respondeu algo para mim, você quer sempre que as coisas estejam melhores? Sim. Hoje eu tenho que estar melhor do que ontem. Amanhã eu tenho que estar melhor do que hoje. E é por isso que Paulo diz aos cristãos lá de Corinto, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Porque nós vamos sempre encontrar, isso é coragem. Coragem para todos os dias provocar as mudanças que precisam ser provocadas na nossa vida. Porque isso, amados, é nos congratulando, nos alegrando, orando uns pelos outros, transmitindo graça, porque eu quero ver mais pessoas serem alcançadas por essa graça que nos alcançou.
ter essa alegria que você tem. Como você tem mais alegria no Senhor? Ter a fé que você tem, ter a paz que você tem. Nós não sabemos, amados, o que vai acontecer daqui a pouco, mas nós temos a certeza de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. Nós sabemos uma coisa: Deus é soberano, Deus está no centro. Então a coragem para viver dessa forma, nada menos que isso. Vivemos com coragem, desenvolvendo a nossa fé dessa maneira, instruindo os nossos filhos, nos instruindo, nos preparando para todas as nossas, para tudo aquilo que nós vamos realizar, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Eu concluo com o Salmo 31, 24, ele diz: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Aleluia! Sede fortes. Sede forte, diz a palavra do Senhor. Seja forte, diga para o seu irmão: seja forte. Revigore-se. Ou seja, revigore o seu coração. O que nós estamos fazendo aqui hoje, com coragem, estamos revigorando o nosso coração. Vós todos que esperais no Senhor, nós esperamos em Deus. E você que está nos ouvindo, que nos ouvirá em algum momento, volte o seu coração para Deus. Espere em Deus. Confie em Deus. Diga para Ele: Senhor, eu estou aqui. Eu quero conhecer esse Deus que essa igreja está falando, que esses irmãos estão falando. Eu quero esperar no Senhor. Eu quero confiar no Senhor. Eu não vou mais tomar decisão equivocada. Eu não vou mais me precipitar. Eu não vou mais falar coisas indevidas. Eu não vou mais tomar a frente do Senhor. Eu não vou mais murmurar, eu não vou reclamar. Eu vou somente levar os meus olhos para os montes, porque é de lá que virá o meu socorro. Eu renovo meu coração em Ti. Os que estão aqui nessa tarde, Senhor, nós renovamos o nosso coração em Ti, Senhor. Nós revigoramos as nossas forças em Ti, meu Pai, para que possamos prosseguir nessa nossa caminhada, transmitindo graça, desenvolvendo a nossa fé, Senhor, com perseverança, com coragem, com temor e tremor, Senhor. Sem astúcia, sem artimanhas, sem malícia, porque o Senhor nos gerou para sermos prudentes. O Senhor nos chama de ovelha. Ovelha não tem mecanismo de proteção, porque quem protege a ovelha é o pastor. O nosso bom pastor é o Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa tarde gloriosa em Tua presença, Senhor. Eu quero encerrar essa tarde adorando o Senhor. Assim seja, amados. Receba essa palavra. Assim seja. Assim disse o Senhor, o nosso Deus. Vamos colocar de pé e encerrar adorando o Senhor. Aleluia, Senhor. Nosso Senhor, então, uma palavra de coragem. Se nós temos um Deus que é formoso, nós vamos ver a face dele. Dentro em breve, nós o veremos. Eu encerro essa tarde, amados, declarando quem é o centro dessa igreja. É aquele que nós veremos face a face. Com coragem, por isso que com coragem nós avançamos. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade mim. Acende, Senhor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver,
está neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Obrigado, Senhor, por nos ajudar no desenvolvimento da nossa salvação. Obrigado por nos fazer como um referencial nesse tempo, nos ensinando, Senhor, a nos apropriar do que a Tua palavra diz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina o caminho em que nós devemos andar. Nós andamos e precisamos andar no caminho em que o Senhor nos ensina, com coragem de provocar mudanças, com coragem, Senhor, para falarmos a verdade para aqueles que estão andando na mentira, para aqueles que estão andando nos caminhos que o Senhor não determinou, Pai. Por isso, o Senhor usou o apóstolo Paulo para dizer aos filipenses que eles podiam todas as coisas, tudo eles poderiam, naquele que nos fortalece, e o Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é quem nos fortalece, Senhor. Eu te agradeço por isso, Pai. Estenda as suas mãos sobre a vida do Bertinho, Senhor. Estenda as suas mãos, como o Senhor sempre fez, para liberar a palavra de cura, para liberar a palavra de cura sobre o teu filho, Pai. Também sobre a vida da nossa amada Dagmar, Senhor, todas as dores, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Onde está, Senhor, a origem, a raiz de todas as dores? Ó Deus, nós cremos aqui no Senhor e te pedimos que o Senhor envie a palavra de cura. Aquele centurião disse que bastava uma palavra sua para o seu servo ser curado em casa. E assim nós cremos, Pai. Com coragem fazemos menção no teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, aquilo que temos que realizar, tudo aquilo que temos que realizar, que fazer nesse tempo, Senhor, faremos em Ti, direcionados pelo Senhor, com fé, com coragem, temor e tremor. Que a graça, o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos que amam e aguardam a vinda do nosso Senhor. E todos digam, amém. Todos digam, amém. Se Deus é por nós, posso todas as coisas, quem te fortalece, quem te dá vitória, então dá um abraço aí no seu irmão, e vai em paz em nome de Jesus.